Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. Livraria Espírita Verdade e Luz, desde 1959 divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza, há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro, o que você procura, aqui tem. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de muita, mas muita esperança. O programa Visão Espírita tem a grata alegria de trazer hoje para um diálogo fraterno, esclarecedor, e eu diria que para o conhecimento da nossa querida cidade de Ribeirão Preto e região, Vera Lúcia Alves Gomes de Carvalho, voluntária do Sanatório Espírita Vicente de Paulo. Bem-vinda, Vera, ao programa Visão Espírita. Obrigada, André, pela oportunidade de falarmos um pouco do sanatório. Eu que sou apaixonada pelo Sanatório Vicente de Paulo, né? Vera, é importante que o nosso amigo e a nossa amiga telespectadora conheça um pouquinho sobre a Vera. Fale-nos sobre a Vera, quem é a Vera, como é que a Vera é, um pouquinho da Vera para a gente, porque aí fica um papo mais próximo. Ah, sim. Na verdade, eu sou mãe de 3 filhos. Opa. E fui contadora durante algum tempo, tanto da rede pública como da rede privada, e resolvi ser voluntária do sanatório numa fase... Bom, na verdade, eu sempre frequentei sanatório, né, desde 16 anos de idade. E quando em 94, 93, que o sanatório passou por uma crise financeira muito grande, precisamos fazer algum movimento para angariar fundos para que o sanatório não fechasse as portas. Então, eu me ingressei como voluntária e quando foi em 94, no final de 94, eu fui convidada a fazer parte da diretoria. E já entrei como presidente. Engraçado, né? Eu estava trabalhando na cozinha, fazendo tomate para uma pizza nossa, à noite, a diretoria estava reunida e foram me chamar para entrar como presidente. Falei, gente, por que eu, né? Aí a Kikita, até que estava no momento lá, a Kikita e a Semiramis falou, não, porque nós duas tivemos a intuição que tem que ser você. Falei, gente, mas eu nem sou da diretoria, como posso ser presidente, né? Meu marido já era, o João Carlos Gomes de Carvalho já era diretor do sanatório. Bom, enfim, como não tinha ninguém para assumir, era uma situação difícil, eu falei, se não tem um original para assumir, vai o remendo, né? Vou como remendo, porque eu amo o sanatório. E comecei a minha atividade lá no sanatório dessa forma. E como eu tinha poucos conhecimentos do que acontecia na diretoria, sempre que havia uma dificuldade, um problema, eu recorria à avó Estefânia. Eu falava, vó, vamos comigo lá, tá tendo um problema lá em tal lugar. A senhora vai comigo. E aí conversei muito com o Sebastiãozinho, que também a avó se apoiou nele, né, muito tempo. E ele me apoiava muito também, o Sebastiãozinho da Betânia. Foi assim que começou a minha vida ali no sanatório. A gente estava em tempos de fechar as portas mesmo, por tanto de dívidas que nós tínhamos, né, no sanatório. E a gente começou assim, fazendo um socorro para o sanatório. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você disse que você foi convidada, estava lá preparando pizza. Aliás, as pizzas do sanatório são uma delícia. Obrigada. Aqui já, quando tiver pizza, lembrem-se de participar. Aí já fica o convite antecipado. Mas, Vera, qual a atual diretoria do Sanatório Vicente de Paulo? E você já disse que todos são voluntários. Todos nós somos voluntários, Qual é a atual diretoria? Hoje nós estamos assim constituídos, nós já fizemos um novo estatuto, conforme o novo regulamento, né? Nós estamos com, eu como presidente da diretoria executiva, o Geraldo Valadares como vice-presidente, como secretário está o Wilson Mestriner, segundo secretário Ana Lúcia Camposana, primeiro tesoureiro Marli Fiore, segundo tesoureiro Osmar Madalena,
diretor de patrimônio, o Mauro Freitas, o diretor das causas internas e externas, que é o Luiz Antônio Caixa. Nós estamos em 8 elementos na diretoria, fora o Conselho Fiscal. Vera, você fez uma menção na sua resposta anterior a um espírito que, pelo que nos conta, poucos de Ribeirão Preto, a não ser o movimento espírita, e o movimento espírita mais tradicional, mais amadurecido, conhece. Existe hoje uma juventude, jovens em Ribeirão Preto, na sociedade em geral, que eu tenho certeza que não conhecem. Quem foi Estefânia Servidoni Carneiro? Estefânia Servidoni Carneiro, a nossa avó Estefânia. Ela morava na Rua Américo Brasiliense, próxima à Catedral. Ela tinha lá todas as segundas-feiras, você falou dos jovens, lembro disso, tinha todas as segundas-feiras à tarde um trabalho de esclarecimento e passe. Se fazia uma fila ali de perto da catedral, até no fundo do salão de preces que ela tinha na sua própria casa. Era um corredorzinho imenso, lá no fundo. E sabe quem que fazia essa fila, André? Os estudantes do COC, que era ali perto, o cursinho do COC. Todos saíam ali à tarde e fazia essa fila para ouvi-la e para tomar passe. Tinha alguns outros médicos que trabalhavam, mas cada vez que enchia a sala, era uma sala que tinha cadeiras em volta, não era uma sala muito grande, mas cabia aí por volta de 30 pessoas sentadas em volta. E cada vez que entrava essas criaturas, esses jovens lá, ela fazia uma pequena preeleição, direcionado aos jovens, com tanto amor e com tanta sabedoria, que eu acho que é por isso que aqueles jovens daquele momento tanto amaram o trabalho da doutrina espírita e que ajudavam muitas vezes lá no sanatório. O Sebastiãozinho, por exemplo, Sebastião Moura Martins, ele começou no sanatório com 14 anos, eu acho, ajudando a dona Estefânia. Então, acho que falta isso hoje, a gente talvez ter essa expertise de falar a língua dos jovens, não sei, eu penso isso. E a Estefânia dormia no sanatório 5 vezes na semana, 5 dias na semana, e os funcionários disputavam para ficar nas noites que ela dormia lá, porque todo mundo aprendia muito com ela, né? Então, Estefânia Servidoni Carneiro foi a fundadora do sanatório, né? Uma das fundadoras, a principal, e depois muita ajuda de muitas pessoas. E aí depois virou a nossa avó Estefânia, porque ela acolhia todo mundo com muito amor e carinho. Aliás, todos os centros, né? A gente percebe nas atas que na época muitas outras situações de outros centros espíritas se acolhiam lá no sanatório com ela. Sabe, Vera, só de falar da avó Estefânia dá uma emoção. Eu também. Fico toda arrepiada aqui, viu, André? Porque eu sinto a presença dela perto da gente. Agora é importante contar para o nosso telespectador e para a nossa telespectadora, né? Um pouco da história do Sanatório Vicente de Paulo, que é uma história maravilhosa, que, aliás, agora está completando 67 anos, né, Vera? 67 vai completar agora? Dia 15 de julho, 67 anos de atendimento. De fundação, então tem mais 10 anos. O sanatório ficou 10 anos em construção. Como começou o sanatório? Vou tentar resumir. O sanatório começou em 1946, lá na Marcondes Salgado, 28A, lá no Centro Espírita União e Caridade, né? União e Caridade que chama lá. E aí começou lá, a dona Estefânia fazia parte de um grupo chamado Legionárias do Bem. E o seu genro, Ademar Marcelo, ele teve um problema, um distúrbio emocional, um distúrbio mental e ficou internado no hospital de Franca, no Allan Kardec de Franca. Quando ele voltou, ele ficou tão encantado com o que tinha lá, que ele propôs para a sogra: nós precisamos ter um hospital espírita aqui em Ribeirão Preto. E aí começou, por isso que ficou todos esses 10 anos, eles não tinham nada. Começaram lá com essas legionárias do bem, trabalhando toda essa situação. E ela foi envolvendo com todo aquele carisma que Dona Estefânia sempre teve, né, envolvendo empresários, pessoas que gostavam da doutrina espírita também. A gente vê aqui nos livros de atas pessoas importantes que passaram por lá, né?
Massaro, Francisco Massaro, várias pessoas, inclusive alguns do meio público. Mas a gente vê que a luta foi grande, foram durante 10 anos muito criteriosa. O Sebastião começou a fazer parte fazendo as atas aqui para nós em 1948, que eu vi a ata com a letrinha dele aqui, foi em novembro de 1948, resolveu realmente passar de Sociedade Espírita Vicente de Paulo, que era o nome criado, né, registrado em primeira mão, passaram para Sanatório Espírita Vicente Paulo, por conselho do Ademar Marcelo, que era o genro da avó Estefânia. Esse Ademar Marcelo foi o primeiro presidente, tanto provisório como eleito do Sanatório Vicente de Paulo. E participavam lá também o esposo da dona Estefânia, que era o seu Euclides Carneiro, que era vereador na época. Então foi feito várias campanhas para começar. Aí eles ganharam um terreno na Flávio Shoa, e essa sede começou a ser montada lá na Flávio Shoa. Mas aí era pequeno, não dava para fazer, resolveram então vender esse terreno na Flávio Shoa e foram adquirindo esse terreno lá no Ipiranga. Eu sei que em 1948, o pessoal, os diretores daquela época, falaram, olha, nós precisamos fazer algo para o centro espírita vir funcionar, para as reuniões já virem funcionar aqui no local que vai ser a sede, né? Aí fizeram uma pequena casa onde começaria a prece. Aí o seu João Engrácia, que era presidente na época, tinha feito inclusive uma doação grande, Delibo também, foram todas as pessoas que participaram disso. Eles faziam uma doação de R$2 por mês, os que não podiam. E esses que tinham mais recursos, um fazia 10, outro 15, tem tudo relacionado aqui no livro de ata pelo Sebastiãozinho. R$2 não, 2 cruzeiros. Eu estou no real, mas era 2 cruzeiros. E eu fiquei boba, que eles começaram assim, sabe? A primeira arrecadação deles foi em 211 cruzeiros. Olha que coisa interessante. E eles enfrentaram e foram construindo. E quando foi no dia 15 de julho de 1956, aliás, de 1956, veio o primeiro paciente. Quem atendeu o primeiro paciente no sanatório? Estefânia Servidoni Carneiro e Sebastião Moura Martins. Era um paciente muito comprometido, que era muito agressivo e que os médicos não conseguiam, de uma forma mais humanizada assim, atendê-lo, porque ele era muito agressivo, teria que pôr camisa de força, essas coisas que usava muito antigamente, né? E dona Estefânia disse, não, eu e Sebastião vamos atendê-lo agora. Ele se recusava a se alimentar, e isso o Sebastião me contou, não está na ata, mas o Sebastião me contou. E eles colocavam o paciente debaixo do chuveiro e a dona Sebastiãozinha pondo a comida, aliás, a dona Estefânia pondo a comida na boca dele e o Sebastiãozinho dando banho nele. Era assim que ele se alimentava. Foi assim que ele foi gradativamente sendo atendido e passou a ser atendido pela equipe médica. Esse foi nosso primeiro paciente. Vera, a história do sanatório ela é marcada pelo afeto. Em tempos onde as terapias disponíveis e conhecidas exigiam atitudes médicas e adequadas ao momento, mas o sanatório sempre está na sua história o carinho, a atenção, o jeito com que se conduzia a avó Estefânia e todos aqueles que trabalhavam com ela nessa tarefa árdua de cuidar do próximo e daquele próximo que já não tem mais consciência do que está acontecendo com ele. Mas eu quero te fazer uma pergunta, Vera. Conta para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, que eu sei que você vai convidá-los para visitar o sanatório, quem assim quiser, é só te procurar, que você com carinho vai apresentar a atividade. Mas quais são os serviços prestados hoje para a sociedade de Ribeirão Preto e região pelo Sanatório Vicente de Paulo? Na área profissional, nós temos o CAPS-AD 2, álcool e droga, atendimento aos usuários de álcool e droga ou comorbidades, né? E que a gente atende tanto ao usuário como à família. É um atendimento diurno, das 8 da manhã às 18 horas. Que estamos para ampliar até as 9 da noite, pelo menos 2 vezes por semana,
que a gente já funcionou à noite, mas tivemos que parar, depois da pandemia teve uma parada no funcionamento à noite, e nós devemos voltar a trabalhar à noite nessa área, para atender aos usuários, infelizmente, a gente sabe que existem, que trabalham, que estudam e que não quer declarar em família ou no trabalho que tem essa dependência. Então, a gente dá a oportunidade dele, no momento que ele está de folga, fazer esse atendimento à noite. Esse atendimento é com uma equipe multidisciplinar, com médicos, psiquiatras, clínicos, psicólogos, terapeuta ocupacional, professor de educação física, enfermeiros, enfim, é toda uma equipe. Nós chamamos de equipe multidisciplinar. Esse atendimento começou através do PROAD, né, da Universidade da Unifesp em São Paulo, eles que vieram treinar toda a nossa equipe, inclusive eu fiz esse treinamento com eles durante 3 meses, até que chegou um momento que eles falaram, olha, o filho cresceu mais que o pai, viu? Vocês podem seguir sozinhos. E graças a Deus é um atendimento modelo, né, nessa área de drogadição, que é um jeito diferente de atender. Esse é o tratamento profissional. É lógico que as pessoas que se interessarem para participar do atendimento espiritual é algo à parte, mas não interfere, a doutrina não interfere no atendimento profissional. É bom que fique bem claro isso. Tá lá o salão de prece, mas ninguém interfere. Nós temos atendimento de hoje, que foi fechado todas as unidades hospitalares de psiquiatria particulares, só pode ter do governo hoje, não pode mais ter outro tipo de unidades, mas mesmo que não pudesse, tivesse feito essa proposta para nós, que aconteceu na minha gestão, a proposta de deshospitalização, acompanhando a reforma psiquiátrica. Então, nós hoje atendemos as residências terapêuticas, que faz parte da reforma psiquiátrica, são pacientes que tiveram auto-hospitalar e que perderam o vínculo familiar. Nós temos 36 pacientes nessa modalidade, temos algumas casas na cidade, na comunidade, temos as nossas casas do lado do sanatório, que são os pacientes mais vulneráveis, né, vamos dizer. Eles às vezes fazem hemodiálise, às vezes têm sonda gástrica, então são pacientes que têm mais vulnerabilidade física, então esses ficam nas casas que nós temos ali ao lado. Por que não ter todas as casas ao lado? Porque nós estamos trabalhando a ressocialização, nós estamos trabalhando dentro da reforma psiquiátrica para tentar dar liberdade e direitos de cidadania para todos aqueles que ficaram longa data de internação. É bom frisar que nesse atendimento, todos os pacientes que estão nesse atendimento, que nós não chamamos mais de pacientes, mas sim moradores, eles tiveram que ter pelo menos 2 anos de internação ininterrupta. Ele não pode ter passado por um momento de crise e completar 2 anos e ir para esse atendimento. Não, esse atendimento nós chamamos para aqueles que tiveram auto-hospitalar, porém cronificados, e que a gente não tinha mais condições de voltar para casa. Realmente perderam o vínculo familiar, né? Alguns até têm, mas não têm o vínculo. Então, esse é um dos atendimentos que nós fazemos. E nós temos um atendimento lá no sanatório que é realizado, a gente alugou para a prefeitura, que é o CAPS 3. O que é o CAPS 3? Essa é responsabilidade da prefeitura, a gente só aluga para eles. O CAPS 3 é para aquele paciente mental que está em crise momentânea e precisa ter um atendimento, para ver se ele vai ser uma triagem, para ver se será internado ou como vai fazer. Lá ali são apenas 6 leitos, e eles fazem atendimento de ambulatório, e tem esses 6 leitos que ficam em observação o paciente até ver se ele se estabiliza ou se ele precisa realmente de uma internação. Porque hoje a internação hospitalar psiquiátrica, ela está bem reduzida, graças a Deus, né? Porque a gente sabe, como você falou lá no passado, tinha gente que nem sequer precisava de um atendimento psiquiátrico e a família levava e até às vezes negociava com profissionais para deixar internado, para que a pessoa não incomodasse em casa, e às vezes nem paciente era. É isso também que eu gostaria de frisar quando a gente foi passar para a psiquiatria 4, no sanatório era psiquiatria 3, quando eu assumi lá, né? A gente foi passar para a psiquiatria 4. Nós fomos até São Paulo para argumentar porque que a gente estava pleiteando passar para a psiquiatria 4 com essa questão da reforma psiquiátrica, que o coordenador de saúde mental disse para nós assim, mas precisa trabalhar a ressocialização do paciente, não pode ser internado qualquer paciente. Falei, meu amigo,
Isso foi o trabalho da vida inteira da nossa fundadora Stefânia Servidoni Carneiro. Ela não permitia que fosse internado se realmente o paciente não precisasse ser internado. Vera, nós observamos que as atividades do sanatório hoje estão ajustadas aos tempos atuais. Sim. Para que o nosso telespectador e a nossa telespectadora, bem resumidamente, quantos funcionários tem o sanatório hoje? Nós estamos atualmente com 70 funcionários. 70 funcionários. 70 funcionários. Qual é o custo mensal do sanatório hoje? Bom, se eu for te falar o custo de tudo, eu vou até te falar um valor aqui que você vai estranhar, mas é beirando R$500 mil. Mensal. Mensal. Então, amigo e amiga telespectador, está certo que o sanatório recebe verbas, tem o apoio do Estado, tem o apoio do governo, mas olha só o trabalho que é prestado por esses dedicados amigos e dedicadas companheiras que dirigem uma instituição que nasce espírita, continua espírita, porque eu sei que temos atividades espíritas lá. Os atendimentos são feitos por profissionais, é uma instituição que respeita toda a legislação vigente. Mas olha só, nós estamos falando de uma instituição que tem uma responsabilidade mensal de R$500 mil. Então a sua ajuda é indispensável, é imprescindível a sua colaboração. Pense muito nisso, no que você pode ajudar o Sanatório Vicente de Paula. Vera, eu fiz esse apelo, esse convite para a nossa sociedade de Ribeirão Preto, para os nossos telespectadores. Fique à vontade para você completar essa solicitação. Sim, é muito importante o que você falou, André, porque a nossa verba é baseada na tabela SUS, né, que nós somos credenciados pelo SUS, e aqui em Ribeirão, como é uma gestão semiplena, gestão plena, aliás, do SUS, a gente recebe via prefeitura, mas é dentro da tabela SUS. Para você ter uma ideia, essas residências terapêuticas, até o ano passado, davam prejuízo para nós de R$10 mil por mês. E a gente tinha que colocar, porque nós não podíamos colocar esses moradores na rua, então nós tínhamos que fazer as campanhas para assisti-los. Hoje, graças a Deus, a gente conseguiu alinhar esses contratos do SUS, né, tanto das residências como do CAPS-AD. O CAPS-AD já atendeu até o momento 1.480 pessoas por mês de atendimento, só o CAPS-AD. E então, assim, é muito dispendioso mesmo, porque é mais dispendioso com o grupo, como você viu no tanto de funcionários que nós temos, o que nós mais gastamos é com recursos humanos. Embora o sanatório, sendo de entidade filantrópica reconhecidamente de filantropia estadual, municipal e federal, a gente tem a isenção patronal, que se não fosse isso, nós não conseguiríamos fazer o serviço, né? Mas mesmo assim o gasto é muito grande. A gente paga aluguel para essas casas desses pacientes que moram fora, né? Pagamos aluguel e o pessoal que toma conta, alimentação, luz, água, tudo é custeado pelo sanatório. Engraçado, né, Vera, que muitas pessoas não sabem disso. Muita gente em Ribeirão Preto não tem ideia do que está envolvido, não sabe o esforço que se faz, e eu tenho certeza que, ao saber, irão pensar naquilo que podem e ajudar. Porque a dor daqueles que estão passando por isso, as famílias que estão enfrentando esta situação, merecem fraternamente aquilo que cada um de nós podemos fazer uns pelos outros. Mas, Vera, me conte uma coisa, os voluntários, além de participar, o que eles podem ajudar no sanatório? Um detalhe, hein? Voluntários que amem, não fique preocupado qual é a sua crença, qual é a sua fé, nós somos ecumenicamente irmãos em prol dos nossos irmãos e irmãs. Vamos pensar que somos ecumenicamente. Religião é meio, não é fim. Sim. E o fim é o amor. E nós aprendemos muito com as diferenças, André, muito mesmo. Nós temos os voluntários que muitas vezes precisamos para
acompanhar um paciente a uma consulta médica. Nós estamos tentando até formar alguns grupos na hora da alimentação, porque os moradores que estão fora na comunidade, nós estamos exercitando-os para que eles possam aprender a fazer uma alimentação, para que possam fazer um jardim, uma horta. E se tiver um voluntário para ficar de perto com eles, que tem o profissional tem 24 horas, né, com eles. Mas, de repente, são 10 pacientes em cada casa dessa. Então, imagina só, dois profissionais, seria interessantíssimo que de vez em quando... Mas o voluntário tem que ser assim, olha, ele tem que ser assíduo, porque os doentes mentais, os moradores, a pessoa que sofreu isso, ela assim, se você marca que você vai lá toda quinta-feira às 3 horas, se você não aparecer, ele entra numa depressão que você não faz ideia. Se você não for, se você precisar de viajar, fazer qualquer coisa, você tem que avisar, olha, fulano, que aí você deu satisfação. A semana que vem, na quinta-feira, eu não poderei vir, mas na outra semana eu estarei aqui. Porque aí eles têm certeza que não vai perder esse vínculo, entendeu? Porque eles perderam muito na vida, né? Ficaram todos esses anos internados. Então, esse vínculo que eles criam é importantíssimo. E o voluntário tem que ter essa consciência. Mas é como você disse, tanto faz qual a religião que seja, todos eles são muito bem-vindos. Voluntários com amor no coração e que amam, que sabem amar o próximo, né? As pessoas diferentes. E a gente aprende muito, viu, André? O que eu aprendo com aqueles moradores, desde que era internos mesmo, o que eu aprendi, você não faz ideia. Acho que vale para uma faculdade das melhores que existem, viu? Vera, o programa Visão Espírita passa célere. Nós queremos te agradecer por dedicar esse momento para nós, apresentar para Ribeirão Preto e toda a região, para todo o Brasil, o estado de São Paulo, através do Visão Espírita, um pouco do Sanatório Espírita Vicente de Paula. Por favor, a sua mensagem final para que a gente encerre este programa. André, a minha mensagem final, ontem eu tive uma conversa com uma funcionária que tem muita gente que tem medo do doente mental. Então, tem essa dúvida se vai trabalhar ou não numa unidade de saúde mental. Eu quero dizer aos telespectadores, os meus filhos cresceram dentro do sanatório, ainda quando eram internados. E nunca tivemos nenhum episódio desagradável, pelo contrário. Eles aprenderam desde criança, desde pequeno, o respeito e quanto os pacientes doentes mentais é como alguém que tem um problema de coração, um problema de diabetes, que precisa ser tratado naquele problema, mas ele é um ser integral, como diz a doutrina espírita, que ele tem muito a aprender, muito a nos ensinar, muito a trocar. E a gente, numa unidade dessa, a gente aprende muito, posso garantir a vocês. Isso foi importantíssimo na educação dos meus filhos e eu tenho certeza que quem for lá no sanatório vai conhecer isso, essa amorosidade que eles têm para com a gente. Eles são super amorosos. Pra você ter ideia, meu filho está com mais de 40 anos. Essa semana o meu filho ligou na hora que eu estava com o paciente, ele perguntou, é seu filho André, Vera? Eu falei, é. Olha aí, a memória deles. A gente pensa que eles não têm vontade, não têm memória. Tem, André. São pessoas como nós, como diz o outro. Somos todos eles como nós e às vezes mais sábios que nós. Vera, muito obrigado pelo carinho. Nosso parabéns a todos. Obrigada. Que historicamente, e a você, a diretoria atual, pelo cuidado carinhoso com o Sanatório Vicente de Paula. E que o Sanatório Vicente de Paula é muito mais do que as paredes que o compõem, que as casas que existem. O Sanatório Vicente de Paula é a realidade do amor da avó Estefânia todos os dias. Até o próximo programa Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio.
Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. Livraria Espírita Verdade e Luz, desde 1959 divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza, há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro, o que você procura, aqui tem.